Olá, muito obrigado a você que está aí no nosso canal, o canal do Júlio Silva. Agradecendo a você pela audiência, pela preferência. Você que ainda não adquiriu o meu livro, Os Três Mortos e os Milagres da Fé, adquira, peça o seu aí. Vou melhorar aqui um pouco mais aqui a nossa luz, né? Você que ainda não adquiriu o meu livro, Os Três Mortos e os Milagres da Fé, muito obrigado aí. Peça o seu, você que mora em Caxias, a gente entrega autografado. Muito obrigado. É só entrar em contato pelo 99905-0529. 99905-0529. Vamos falar aqui sobre o Projeto Nacional O Dever da Esperança, livro do Ciro Gomes. Olha, esse livro tem muita coisa a nos ensinar. E é o projeto do Ciro. A gente vai falar aqui um pouco sobre ele, porque é muito interessante. É um projeto para o Brasil. Nós vamos tratar um pouco sobre isso. O Ciro tem um projeto para o Brasil. Nós vamos começar falando aqui sobre o que ele pensa sobre o desenvolvimento do Brasil, né? O que o Ciro Gomes quer para o Brasil? Ele começa destacando. Tem muita coisa que a gente vai destrinchar ao longo aí dos outros vídeos, mas neste específico eu quero falar sobre a construção da riqueza do Brasil. Como é que o Ciro quer virar o jogo, dar emprego, renda, educação? Como é que é possível botar segurança, emprego, ou seja, dar renda para a população, tirar o nome das pessoas do SPC? Como é que ele quer fazer isso? Como é que ele quer desenvolver tudo isso? Ele fala de algo chamado êxito civilizatório, ou seja, como é que nós podemos crescer enquanto gente, né? Enquanto ser humano. E aí ele traz aí, essa parte é um pouco teórica, mas é importante que você saiba como é que ele vai produzir educação, como é que ele vai produzir saúde de qualidade, como é que ele vai produzir ciência e tecnologia, como é que vai produzir a riqueza do país, como é que a gente tem poupança, como é que a gente pode investir, seja, ter uma vida, né, próspera. Como é que é possível um país ser construído com essas ideias? Olha só, Ciro traz aqui, ele aborda 3 assuntos que são extremamente interessantes. Olha só, para falar de êxito civilizatório, ele diz aqui que é necessário que o país tenha alto nível de formação bruta de capital. Vamos falar sobre isso. Coordenação estratégica de governo, empresariado e academia, e também investimento em gente. Resumir aqui em poucas palavras o que ele vai dizer nessas partes. Agora vamos falar de cada uma delas. Alto nível de formação bruta de capital. O Ciro, quando esteve em Harvard, ele estudou nos Estados Unidos um tempo, e ele construiu um outro livro, que a gente depois vai ler também para você, vai abordar resumidamente o que trata o livro, o próximo passo. Mas neste livro aqui, ele trata, quando ele esteve lá estudando, ele fez um mapeamento, estudou como as nações do mundo se desenvolveram. E ele encontrou é como se fosse um achado, né? Um tesouro. Ele encontrou um tesouro aqui, que a gente vai revelar para você. Olha só, gente. Ele disse que o alto nível de formação bruta de capital é o que significa a poupança interna do país. É a nossa riqueza, é a poupança de cada pessoa, por exemplo. É quanto dinheiro você tem. É isso que significa. Mas ele diz assim, para que um país possa fazer isso, ele precisa ter como sustentar os seus próprios recursos, os investimentos necessários para crescer e se modernizar. Ou seja, para que um país se desenvolva, ele tem que ter uma alta formação de poupança. É preciso que ele economize dinheiro. É isso que o Ciro está dizendo. Tem que economizar dinheiro. Tem que ter uma alta poupança. Nenhuma nação, ele diz aqui no livro, nenhuma nação sustenta seu desenvolvimento com base no dinheiro dos outros. Ou seja, ele está reforçando o quanto é necessário economizar num país para promover um desenvolvimento.
também. Vamos lá. Ele destaca também outro ponto interessante: um alto nível de poupança doméstica vinculada ao investimento está presente em todo o experimento civilizatório bem-sucedido do mundo. Ele diz aqui, saindo aí do Economês, a poupança interna é o quanto sobra quando um país produziu, ou seja, dessa diferença, de o quanto ele produziu e o quanto ele consumiu. Então, o Brasil, por exemplo, começa o ano consumindo, produzindo, consumindo. No final do ano, ele faz um balanço. O saldo desse balanço aí, dessa diferença entre o quanto foi produzido e o quanto foi consumido, porque a gente importa coisas de fora do país, sobrou dinheiro. Essa é a formação bruta de capital. É isso. Agora, vamos saber como é que o Brasil se desenvolveu ou desenvolveu isso ao longo do tempo. Comparando com outras nações, aí a gente começa a compreender por que o Brasil ainda está engatinhando no desenvolvimento. Ou seja, o Ciro ele põe um refletor aqui para que a gente enxergue por que o Brasil não está caminhando, não está andando, não está correndo. Nós estamos, em vez de estar correndo, nós estamos caminhando a passos lentos. Vamos lá. Enquanto a média mundial de formação bruta de capital foi de 24,19% do PIB em 2015, a China poupou 45,4% e a Coreia do Sul 28,9%. Já a União Europeia estagnada, ela poupou apenas 19,8%. O Brasil poupou 17,4% em 2015. Né? Em 2017, a situação ficou ainda pior. Somente 15% de formação bruta de capital. Sobrou 15% desse dinheiro, né, entre a diferença do que entrou e do que saiu. Então, vamos lá. A China, nos últimos 10 anos, seja comparados, né, nos últimos 10 anos, a China teve uma formação bruta de capital de 45,4% do seu PIB, da sua riqueza. Né? Sua média desde a década de 70 é, até 2015, 38,5%. A média da China. A China vem crescendo de maneira extraordinária. Ou seja, isso é uma lição para o Brasil, porque até a década de 80, até 1980, o Brasil crescia mais até do que a China, aqui. Depois não cresceu mais, começou a cair. Aí, o crescimento do Brasil é de, no máximo, 2%, 3%, não chega nem a 3% ao ano. Esse ano, inclusive, não vai chegar nem a 1% praticamente. O Brasil vai chegar praticamente a zero. O governo do Bolsonaro não consegue promover crescimento nenhum. A inflação está aí, todo mundo está vendo. Então, gente, o Brasil alcançou o máximo de 22% durante o milagre econômico, isso na década de 80. Ou seja, essa taxa média de formação bruta de capital da China era 38%. O Brasil chegava no máximo na década de 80, 22,9%. Mas passou a apresentar, na média de lá para cá, 19,67% do PIB, né? Ou seja, daquilo que é produzido no Brasil. Então, o Ciro finaliza para explicar essa formação bruta de capital, ele dizendo, ao contrário da retórica passiva neoliberal, o nível de poupança e investimento de um país não é coincidência, ou seja, não acontece por acaso. É algo provocado pela política. É a política que decide as coisas. O Ciro está dizendo que é a política que tem a solução sobre a formação bruta de capital. É o país quem decide, é a política, é o presidente, junto com os deputados, junto com os senadores, junto com os prefeitos, junto com os deputados estaduais e com os vereadores, que decidem, por meio de uma coordenação estratégica, como isso vai se desenvolver. Mexendo onde? Nos impostos, no seu sistema de previdência, no mercado de capitais, ou ainda em como as instituições estabelecem
ou não suas conexões, também a poupança de longo prazo. Tudo isso fazem parte da formação bruta de capital. Agora, tem um segundo ponto. O Ciro disse que outro fator capaz de gerar êxito civilizatório é a coordenação estratégica de governo, empresariado e academia. Ou seja, o governo ele tem que estar em sintonia com o que o empresariado está fazendo. Logo, por isso que o Ciro defende que o Estado deve ser o indutor do desenvolvimento. Então, num lugar onde você tem o presidente dizendo nós pretendemos crescer tantos por cento ao ano, agora vamos criar as estratégias para fazer isso. O Ciro está querendo fazer isso para o Brasil. E aí, vão estabelecer, junto com o exemplo com o empresariado, olha, nós vamos produzir dessa maneira, vamos por esse caminho. É por aqui que a coisa vai andar. O dinheiro vai sair daqui e tal. É mais ou menos nessa linha que o Ciro vai trabalhar. E olha só, gente. O Ciro diz aqui, ele começa falando sobre a coordenação estratégica de governo, empresariado e academia. Não há caso de desenvolvimento econômico e social de uma nação no mundo que não conte com a coordenação entre o governo forte, empresariado empoderado e a academia nacional. Isso com base nos estudos desenvolvidos de outros países. Tem que haver essa junção de esforços. No caso, tem casos, ele cita aqui os exemplos da China, da Coreia, que são exemplos de coordenações, embora em alguns desses países elas sejam autoritárias, há essa possibilidade, mesmo assim acontece isso. Agora imagine num país onde a democracia flui como a nossa, onde todos podem dialogar e todos podem contribuir, dando ideias. Ou seja, Ciro está apostando na inteligência das pessoas. E ele diz, nada substitui um projeto nacional. É o Estado que tem que organizar as forças políticas, econômicas e acadêmicas, criando condições de investimentos e trabalho para superar os gargalos da economia em direção a metas. A gente não vê um país, o Brasil, no caso, nós não vemos no Brasil um governo baseado em metas. Nós temos... cada um governa do seu jeito. Não existe projeto. Desde a redemocratização para cá, nós não temos projeto de país, nós não temos um projeto nacional. Se a gente perguntar para onde está indo o Brasil na educação, não há metas. Ninguém sabe praticamente. Onde está indo o Brasil na ciência e tecnologia? Ninguém sabe. Ninguém quer enviar um satélite, ninguém sabe para onde é que está indo a ciência e tecnologia. Por quê? Não tem projeto, não tem metas. Metas de curto, médio e longo prazo. É para isso que o Ciro está propondo um projeto nacional. Então, ele destaca que nada substitui um projeto. E ele diz que, por exemplo, a academia deve estar ocupada em produzir respostas tecnológicas aos problemas de desenvolvimento. Gente, aqui ele está dizendo que, assim, o que faz uma academia? O que faz as universidades? As universidades, elas pensam as soluções para que o país se desenvolva. E é isso que está faltando no Brasil. As universidades, embora estejam produzindo, elas produzem, ou seja, com base naquilo que cada pesquisador acredita que seja o melhor para o país. Não é com base naquilo que o governo acredita que seja melhor para o país. Ou seja, os projetos são muito bons, desenvolvidos nas universidades, mas eles são muito bons pontualmente. Olha, esse projeto pode ser implementado ali e vai gerar uma economia diferente. Ali, o desenvolvimento do mel, só um exemplo. Ali nós vamos, estudando as abelhas, nós vamos fazer isso e conseguir construir isso. Ou seja, todas essas questões, elas estão muito isoladas. O que o Ciro está pretendendo e buscando construir é exatamente uma possibilidade onde haja uma coordenação,
onde haja uma junção desses esforços acadêmicos para o desenvolvimento do país, com base no Projeto Nacional de Desenvolvimento que o governo federal vai implementar. Essa é a ideia. E aí, o outro ponto, ou o terceiro ponto, vamos lá, é exatamente investimento em gente. Olha só, aqui mora a chave de tudo, né? Investimento em gente. Trabalho técnico, empreendimento, gestão, avanço científico e tecnológico são realizados por pessoas. Ou seja, o Ciro ele está preocupado com a qualificação das pessoas. Como é que eu vou desenvolver uma alta formação bruta de capital? Como é que eu vou estabelecer uma coordenação estratégica entre empresariado e academia? Eu tenho que ter educação. Tenho que investir em educação. E ele cita prioritariamente educação. E aí ele destaca que... E aí a gente vê o quanto é preciso avançar em outras áreas. Ele cita, por exemplo, mais de 200 mil pessoas ainda morrem de malária. Ou seja, porque falta educação. Falta educação e falta saúde. Se não tem saúde, se não tem educação, não tem saúde. E vice-versa. Compreendem? É preciso botar a conscientização na cabeça das pessoas. E aí, ele destaca que o experimento coreano, por exemplo, tem 30 anos e foi marcado por investimentos maciços em educação. A educação chegou nas universidades, com universidades europeias já no século XIII. Nos Estados Unidos, no século XVII. E isso, né, um nível alto de escolaridade é imprescindível até para a operacionalização de máquinas, que dirá para a gestão da tecnologia. E eu diria até, que é o caso que ele destaca aqui também, é o investimento à educação. Quando você melhora a educação, as pessoas votam melhor, as pessoas pesquisam antes de votar, as pessoas buscam se informar com mais qualidade, as pessoas buscam o melhor para si. Então, quero aqui, cada vez que eu me aprofundo nesse livro, é um livro que essas ideias eu estou compartilhando aqui. Muita gente ainda, como muitas pessoas, mais de 200 mil pessoas no Brasil já tem acesso a esse livro, mas a grande maioria não tem. Então, estou compartilhando aos poucos ele aqui no meu canal, o canal do Julimar Silva, no Pantheon Cast. Muito obrigado a você que está acompanhando. E, gente, vamos apostar aí num projeto nacional para o Brasil. O Brasil não tem projeto atualmente e é preciso que alguém, seja, e o Ciro está botando a cara para bater, tem um projeto. Eu acho que ele vale a pena a gente apostar em alguém que pensa o Brasil, que está preocupado de verdade com as pessoas. Alguém que pensa na educação das pessoas, ela com certeza está preocupada com cada pessoa. E aí você empodera essa pessoa, você faz com que ela busque a sua atividade de uma maneira qualificada, né? Seja de uma maneira onde ela vai buscar de maneira consciente aquilo que quer. Então, é isso, o projeto nacional. Nós só estamos começando a destrinchar o projeto nacional. Deixa eu ver aqui qual é o próximo ponto. Vou já deixar você aí com a cabeça encucada aqui sobre o nosso próximo tema. Conceito de projeto nacional de desenvolvimento. Esse é o nosso próximo tema. Um abraço e até mais. Agora é Ciro.